As muralhas de Jericó se erguiam como gigantes de pedra, imponentes e intransponíveis. De longe, a cidade parecia intocável, segura dentro de sua fortaleza. Mas lá dentro, a vida pulsava entre becos estreitos, mercados ruidosos e sombras que escondiam mais do que os olhos podiam ver. Entre aquelas sombras havia uma mulher. Seu nome era Raabe. Ninguém sabe ao certo quando ela nasceu, mas sua história começou em uma casa construída sobre as próprias muralhas da cidade. O vento soprava forte ali no alto, trazendo consigo os murmúrios dos estrangeiros que passavam por Jericó. Viajantes que carregavam notícias, histórias de lugares distantes, rumores de guerras e deuses desconhecidos. Raabe não era uma mulher qualquer em Jericó. Ela vivia à margem da sociedade, vendendo seu corpo para sobreviver em meio à opulência dos poderosos. Talvez um dia tenha tido uma família, talvez tenha conhecido o amor de pais, irmãos ou amigos. Contudo, naquela cidade de sombras e segredos, uma mulher como Raabe não passava de uma figura obscura, um nome sussurrado com desprezo. Mesmo assim, Raabe absorvia as conversas dos mercadores sobre os feitos miraculosos do Deus dos Hebreus. O mar que se abriu diante deles, cidades inteiras que desmoronaram diante da força invisível desse Deus incomparável. Os rumores se intensificavam. Os hebreus estavam se aproximando e Jericó se preparava para o embate iminente. Portões trancados, soldados em alerta e sacerdotes buscando proteção nos ídolos de pedra demonstravam a tensão que pairava sobre a cidade. No entanto, Raabe pressentia que aquelas defesas materiais não seriam suficientes para conter a presença daquele Deus misterioso que ela sabia ser diferente de tudo que já ouvira falar. Raabe, mesmo vivendo à margem da sociedade de Jericó, não era uma mulher passiva diante dos acontecimentos ao seu redor. Enquanto os rumores sobre os hebreus se intensificavam na cidade, ela se via imersa em pensamentos profundos sobre a natureza daquele Deus invisível que parecia desafiar todas as expectativas. Enquanto os preparativos para a defesa da cidade avançavam, Raabe encontrava-se dividida entre um medo palpável que pairava sobre Jericó e uma inquietante curiosidade em relação aos estrangeiros que se aproximavam. Ela observava atentamente cada movimento dos soldados, cada gesto dos sacerdotes e cada reação dos habitantes da cidade. A sensação de que algo extraordinário estava prestes a acontecer a impelia a agir de forma diferente do habitual. Em meio ao caos iminente, Raabe buscava respostas para perguntas que nem ela mesma sabia formular completamente. Sua mente fervilhava com teorias e conjecturas sobre o desfecho iminente entre Jericó e os misteriosos hebreus. Uma mistura de temor e fascínio a envolvia enquanto ela testemunhava o desenrolar dos eventos que culminariam em um momento crucial para sua própria história. Enquanto a tensão crescia em Jericó e os habitantes se preparavam para o iminente confronto com os hebreus, Raabe encontrava-se em um estado de profunda reflexão. Em meio aos ruídos da cidade agitada, ela buscava respostas para perguntas que ecoavam em sua mente inquieta. Observando as muralhas imponentes que cercavam Jericó, Raabe sentiu o peso da incerteza pairando sobre ela. A visão das defesas sendo reforçadas, dos portões trancados e dos soldados em alerta, despertava nela uma sensação de vulnerabilidade diante do desconhecido. No entanto, ao mesmo tempo, algo dentro dela sussurrava que as barreiras físicas não seriam suficientes para deter a vontade do Deus invisível dos hebreus. A cada batida acelerada de seu coração, Raabe se via envolvida por um misto de temor e fascínio diante da iminência do embate entre Jericó e aquele povo misterioso. Em suas reflexões noturnas, enquanto a cidade dormia sob o manto da incerteza, Raabe mergulhava em questionamentos profundos sobre sua própria fé e convicções. A presença dos hebreus nas proximidades despertava nela uma chama interior de curiosidade e esperança,
levando a questionar as crenças arraigadas que permeavam sua existência até então. Nesse momento crucial de transformação pessoal, Raabe se via diante de uma encruzilhada entre o conhecido e o desconhecido, entre a segurança ilusória das muralhas de Jericó e a promessa incerta de um futuro guiado pela fé. Era nesse cenário turbulento que seu destino se entrelaçaria com o desenrolar dos eventos que mudariam não apenas sua vida, mas também o curso da história. Raabe permanecia em sua casa, envolta pela penumbra que a noite trazia. O silêncio era interrompido apenas pelo sussurro do vento que penetrava pelas frestas das janelas. Em meio à solidão de seus pensamentos, um som suave ecoou do lado de fora. Passos cautelosos se aproximavam, quebrando a tranquilidade da noite. Raabe ergueu-se lentamente de sua cadeira e caminhou em direção à porta, seu coração batendo em descompasso. Ao abrir a porta entreaberta, deparou-se com 2 estrangeiros desconhecidos. Seus olhos encontraram os dela em um instante de reconhecimento mútuo. Não eram simples viajantes. Algo na postura firme, nos olhares determinados, denunciava uma missão secreta. Raabe sentiu um arrepio percorrer sua espinha enquanto os estranhos se apresentavam como emissários de um povo distante, portadores de uma mensagem que mudaria o curso de sua vida para sempre. Raabe sentiu seu coração acelerar quando os 2 estrangeiros se revelaram como hebreus. Eles não eram meros viajantes, mas portadores de uma aura de mistério e propósito. Em seus olhares, Raabe viu a determinação de quem carregava consigo segredos antigos e destinos entrelaçados. A presença daqueles homens diante dela ecoava como um chamado ancestral, despertando memórias adormecidas e prenunciando um futuro incerto. Naquele instante fugaz, Raabe soube que sua vida jamais seria a mesma, que o encontro com aqueles estrangeiros marcava o início de uma jornada repleta de desafios e revelações. O peso da história pairava no ar, enquanto as palavras ecoavam em sua mente. Eram hebreus. Diante da imponência dos estranhos, Raabe sentiu-se envolvida por uma energia desconhecida, uma sensação de reconhecimento que transcendia as barreiras do tempo e do espaço. Em seus olhos, ela vislumbrava não apenas a promessa de um novo destino, mas também a sombra dos desafios que estavam por vir. As palavras não ditas entre eles ressoavam como um eco do passado e do futuro, entrelaçados em um momento único de escolha e transformação. Raabe sabia que aquela era sua encruzilhada pessoal, o ponto de partida para uma jornada rumo ao desconhecido, onde cada passo seria marcado pela coragem de seguir adiante, mesmo diante das incertezas. Raabe, a mulher cuja vida foi marcada por desafios e incertezas, encontrou no casamento com um príncipe de Israel não apenas uma nova aliança, mas também uma nova identidade. O elo entre Jericó e Israel se tornou mais do que uma união matrimonial. Foi o encontro de 2 mundos distintos, 2 narrativas que se entrelaçaram para forjar um futuro inesperado. A transição de Raabe de estrangeira a membro da realeza não foi apenas uma mudança externa, mas simbolizou a transformação interna que ela experimentou ao longo da jornada. Ao lado de seu esposo, Raabe enfrentou os olhares desconfiados e os murmúrios do passado, erguendo-se como um símbolo de superação e redenção. Sua presença nos salões reais não era apenas decorativa, era a representação viva da escolha corajosa que ela fizera em meio às sombras de Jericó. Cada passo ao lado do príncipe era um testemunho silencioso da fé que a impulsionara além dos limites impostos pela sociedade. A união entre Raabe e o príncipe não foi apenas um enlace de 2 pessoas, mas simbolizou a união entre passado e futuro, entre pecado e redenção. O casamento não apagou as cicatrizes do passado, mas as transformou em marcas de honra e coragem. Raabe tornou-se mais do que uma esposa, tornou-se um elo vivo entre 2 mundos antes separados pela desconfiança e pelo preconceito. Seu reinado ao lado do príncipe não foi isento de desafios, mas cada obstáculo superado fortaleceu sua determinação e sua fé na promessa divina que a guiara desde os primeiros passos em direção à luz. Assim,
Raabe se ergueu como um farol de esperança em meio às tormentas da vida, lembrando a todos que o destino não é determinado pelo ponto de partida, mas sim pelas escolhas feitas ao longo da jornada. Raabe já não era mais a mesma mulher que um dia viveu à margem da sociedade de Jericó. Sua jornada de transformação a levou por caminhos inesperados, repletos de desafios e descobertas. Ao se tornar parte da realeza de Israel, Raabe não apenas mudou sua posição social, mas também sua perspectiva de mundo. Os salões reais agora eram seu lar. Os murmúrios do passado se dissiparam e ela encontrou respeito e admiração onde antes havia desdém. Sua presença ao lado do príncipe não era apenas simbólica. Era uma afirmação poderosa de que a fé e a coragem podem superar qualquer obstáculo. Raabe tornou-se um exemplo vivo de redenção e superação, inspirando outros a enxergarem além das aparências e acreditarem no poder da transformação interior. Sua história ecoava pelos corredores do palácio como um testemunho vivo da graça divina que a guiara desde os dias sombrios em Jericó até o brilho da realeza em Israel. Assim, Raabe transcendeu as limitações impostas pela sociedade e pelas circunstâncias, tornando-se um símbolo eterno de esperança e renovação. Raabe nos ensina que a fé vai além das palavras e dos pensamentos. Ela se manifesta por meio de ações concretas. Ao arriscar tudo por uma promessa, Raabe demonstrou coragem e determinação, desafiando as circunstâncias adversas que a cercavam. O fio vermelho tremulando no vento simbolizava não apenas sua confiança no Deus dos hebreus, mas também sua disposição em agir em conformidade com essa fé inabalável. Sua escolha de esconder os espiões e protegê-los foi um ato de bravura que mudou não apenas sua própria história, mas também o destino daqueles homens e de toda uma nação. Raabe nos lembra que a fé verdadeira se traduz em atos de bondade, justiça e amor ao próximo, mesmo quando o mundo ao redor parece desmoronar. Sua vida é um testemunho poderoso de como uma simples mulher, considerada marginalizada pela sociedade, pode se tornar um instrumento nas mãos do divino para realizar grandes feitos. Assim, seguindo o exemplo de Raabe, somos desafiados a agir com fé e coragem em todas as situações da vida, confiando que nossas ações podem fazer diferença no mundo ao nosso redor. Raabe, com sua história marcada por coragem e fé, serve como um farol de esperança para aqueles que se sentem perdidos ou desacreditados. Sua trajetória nos lembra que nunca é tarde demais para mudar, para se redimir, para escolher um novo caminho. A vida de Raabe nos mostra que as circunstâncias do passado não determinam o nosso futuro e que a fé genuína pode transformar até mesmo os destinos mais sombrios. Ao olharmos para o exemplo de Raabe, somos inspirados a acreditar na força da superação e na capacidade de cada indivíduo de escrever uma nova história. Assim como Raabe confiou no desconhecido e arriscou tudo por uma promessa divina, somos desafiados a perseverar em meio às adversidades e a manter viva a chama da esperança. Se você se identificou com a jornada de Raabe e quer continuar acompanhando outras histórias de fé e superação, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Juntos, vamos explorar mais lições poderosas da Bíblia.